gente vai repercutir o julgamento dos royalties do petróleo, julgamento esse retomado no Supremo Tribunal Federal, discussão que se arrasta há alguns anos já. O governador do Amapá, Clécio Luiz, está acompanhando de perto essa discussão e está aqui com a gente nos estúdios de São Paulo. Tudo bem? O senhor está falando do Amapá ou de São Paulo? Oi, Tainá, tô no Amapá, tô aqui no meio do mundo, né? Governador, me passaram a informação errada, mas tudo bem. Importante é estar aqui conosco para falar sobre qual é a expectativa do senhor, do estado do Amapá, sobre a posição que sairá hoje do Supremo Tribunal Federal, se sair. Aí, vamos lá. Primeiro, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo, Fernando também. Bom, a nossa expectativa é de coerência, né? Houve uma lei votada há muito tempo atrás, ela é uma lei de 2012, que fez uma proposta de divisão dos royalties do petróleo para todos os estados do país, né? Essa lei, ela sofreu uma ação de inconstitucionalidade e estava esse tempo todo no Supremo, e agora ela foi desengavetada, enfim, e hoje terá uma votação, né? Isso pode decidir hoje, ou alguém pode pedir vistas, enfim, mas o fato é o seguinte: o que nós esperamos? Nós esperamos que haja um julgamento de inconstitucionalidade desta lei, porque de fato ela é inconstitucional. Por quê? Porque, em que pese o subsolo, tanto do continente quanto do mar brasileiro, seja da União Federal, mas a União Federal é regida por uma república, tem um pacto federativo, e tanto isso vale para a mineração quanto vale para a atividade de óleo e gás. Os royalties são pagamentos feitos a títulos compensatórios para aquele local, para aquela comunidade, para aquele município, para aquele estado aonde ocorre a atividade econômica, onde ocorre a atividade de extração, né? Consequentemente, a atividade econômica. Portanto, é uma lei inconstitucional, uma vez que ela ignora isso. Então, durante toda a existência da exploração de petróleo no Brasil, os estados produtores se valeram dos royalties. É a principal fonte de recurso que pode ser redistribuída, seja em infraestrutura, em educação, em saúde, em geração de novas atividades econômicas que não as do petróleo. Então, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, enfim, todos os estados que produzem óleo e gás, e isso vale também para a mineração, para não falarmos só do petróleo, todos esses estados, até hoje, sempre usufruíram, o que é o correto, dos royalties dessa produção, dessa atividade econômica. E agora que o Amapá está prestes a ser um produtor de petróleo, junto com o restante da margem equatorial, que tem o Pará, que tem o Maranhão, esta lei pode ferir de morte, primeiro, o Pacto Federativo, o papel da República, que é de diminuir as diferenças regionais, as desigualdades regionais, que são abissais no Brasil, e muito especialmente, ela é inconstitucional. Então, por isso, nós nos habilitamos no processo, fomos aceitos, estamos em tratativas jurídicas e muito atentos a essa matéria. E agora, quando começar essa votação, esse debate no Supremo, nós estamos com uma frente de procuradores do Estado que, inclusive, farão defesa oral, farão argumentação oral na hora do julgamento. Então, isso é muito importante para a gente, porque nós temos muita clareza, nós temos a nosso favor a Constituição Federal, porque essa lei é inconstitucional, nós temos o sentido da República e temos um histórico que torna essa lei, acima de tudo, muito injusta. Porque quando chega na hora do Amapá, que é a Amazônia, que se fala tanto, e se fez tanta coisa nesse Amapá, se fez tanta coisa nessa Amazônia, prometendo medidas compensatórias discricionárias e nunca recebemos nenhum centavo, quando tem uma medida compensatória constitucional, legal, como regra, querem acabar com ela? Não, nós não vamos admitir, não vamos aceitar. Estamos muito confiantes de que não vai passar.
de que a coerência e a legalidade, assim como a constitucionalidade, prevaleça. Ainda mais diante do cenário, né, governador, de exploração do petróleo da Foz do Amazonas, que ali é um cartão de futuro para o Amapá, para o desenvolvimento do Estado. Agora, governador, caso esses recursos sejam destinados da maneira como pretende o Amapá e o Amapá seja vitorioso nesse processo, quais seriam os investimentos prioritários? O que o senhor vislumbra desses investimentos? Ótimo, ótimo. Gustavo, olha só. Nós contratamos algumas consultorias, estamos discutindo, temos assessoramentos de institutos que têm muita experiência com a história do petróleo, de boas e más experiências do petróleo no Brasil e no mundo, e nós estamos preparando um plano de governança. Esse plano de governança, primeiro, prevê a constituição de um fundo soberano, um fundo capaz de ser constituído e ser alimentado e atravessar gerações. Um fundo que não seja utilizado no nosso governo, nem no governo subsequente, que seja pensado para durar para o pós-petróleo. Porque, vamos lá, no cenário mais otimista, nós temos uma reserva gigante comparada com reservas como o da Venezuela. Alguns falam que temos aqui um outro pré-sal, outros dizem que tem mais do que um pré-sal, mas isso vai acabar. Então há uma expectativa de 30, 50 anos de produção. É um recurso finito e vai acabar. Então um fundo soberano é um fundo constituído e alimentado financeiramente para atravessar os governos, atravessar as gerações, as décadas e garantir, primeiro, uma fonte de reserva de recursos para o nosso Estado. Segundo, para fazer investimentos em outras atividades econômicas sustentáveis. E eu vou dar um exemplo aqui da Noruega, por exemplo. O que a Noruega faz? A Noruega é um dos países cuja a produção de petróleo é uma das principais matrizes econômicas, e a Noruega vive do petróleo, mas, inclusive agora aumentou a produção, mas tem um fundo soberano que é capaz de investir em outros negócios fora da matriz do petróleo. Então, negócios sustentáveis, negócios verdes, que durarão para além do ciclo do petróleo. Então, algo parecido. Nós teremos esse fundo com a expectativa de investir em indústria verde, em bioeconomia, biotecnologia. Eu vou sair dessa entrevista aqui agora e vou, por exemplo, para uma atividade com 1.000 jovens da rede pública do Estado para tratar de um dia de startup. Nós temos muitos jovens aqui que trabalham com startups e temos startups de jovens. Nós estamos construindo um parque tecnológico e essas startups precisam de financiamento. Então, esse fundo serve para isso também. Agora, para, digamos assim, a despesa corrente do fundo, do royalties, perdão, para as despesas correntes dos royalties, aí tem um plano que a gente está elaborando e que precisa ser validado em várias instâncias para saber quanto dos royalties a gente pode aplicar, por exemplo, para a manutenção dos povos indígenas do Oiapoque, lá nos seus 4 territórios, para que eles continuem mantendo o seu território com segurança, com autonomia, com bem-estar. Outra, quanto disso vamos investir para manter os nossos indicadores socioambientais, né? Nós temos o estado mais preservado, o estado mais protegido, o estado que primeiro demarcou suas áreas indígenas. Então, quanto disso precisa ser investido em sistemas, monitoramento, capacitação, equipamentos, para garantir que esses indicadores de preservação do Amapá, que são os melhores do Brasil, permaneçam. Quanto disso vai ser investido em infraestrutura? Nós somos carentes de infraestrutura, nós temos ainda boa parte das nossas estradas de chão, não são estradas pavimentadas. Nós precisamos de infraestrutura energética renovável, porque nós já somos bem cobertos de hidrelétrica, mas podemos potencializar isso com energia solar, energia eólica. Fizemos um atlas recentemente
mostrando todo o potencial da energia renovável no Amapá, por estarmos na linha do Equador, enfim, até chegar no auxílio ao custeio da máquina, que é o último da escala. O mais importante de tudo que nós estamos construindo sobre como aplicar bem os royalties. Não repetir os erros dos exemplos que não foram bons. Fundo soberano para atravessar gerações, investimento em setores estratégicos, sobretudo da biodiversidade, manutenção do meio ambiente, manutenção dos povos indígenas, manutenção dos rios, nós temos aquíferos gigantes aqui, infraestrutura para que a gente realmente tenha no petróleo não mais uma matriz energética. Nós temos uma frota pequena de veículos, de motores, de carros, enfim, mas sim uma matriz econômica capaz de manter o Amapá como o estado mais preservado do Brasil e também um estado que tenha o direito ao desenvolvimento, ao emprego, à renda e à felicidade. Governador Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, tem mais pergunta para o senhor. Contigo, Naka. Obrigado, Tainá. Governador, eu queria, para a gente não contar com os ovos antes da galinha trabalhar, eu queria ouvir do senhor a atualização sobre o trabalho da Petrobras e em tentar entender o que há na margem equatorial aí na região do estado. Quais são as últimas atualizações que o senhor tem recebido? Porque os primeiros sinais vindos da Petrobras eram de que aquele esforço estava com resultados ali, os primeiros indicativos eram muito positivos. De fato, tem petróleo bom na margem equatorial? Olha, eu espero que sim, eu rezo todo dia para que sim, né? Mas eu vou falar, para além da minha crença, eu vou falar no que eu vi, por exemplo, numa imersão que eu fiz de um dia inteiro no Serviço Geológico Brasileiro. E eles mostraram, olha aqui, esse aqui é o subsolo da Venezuela, a interpretação das imagens da Venezuela. Essa aqui é da Guiana, diminui, mas mantém as mesmas características. Aqui o Suriname também diminui, mas mantém as características. Guiana Francesa, a mesma coisa. E quando chega aqui na costa do Amapá, na costa norte do Amapá, além de aumentar muito mesmo, exponencialmente, a esponja, a sequência geológica, mantém as mesmas características do petróleo da Venezuela. Ele diz ser um petróleo, Fernando, que, diferente dos Estados Unidos, da África, da Europa, não são de grandes animais, não são oriundos de fósseis de grandes animais, e sim de depósitos de matéria orgânica de milhões de anos, ainda do período da Pangeia. Por isso que é muito parecido com o mesmo petróleo encontrado na costa da África, do norte da África, e que foi explorado pela Total. Então, nós temos vários lotes leiloados. É bom lembrar, Fernando, os lances desses lotes em 2012, feitos pela ANP, foram os maiores lances da história da ANP, em valores. Por quê? Porque a Total, empresa francesa, já explorava no norte da África, tinha pesquisado aqui na Guiana Francesa, na Guiana do Suriname, então eles tinham muita certeza, então eles deram lances altíssimos. Eles não conseguiram o licenciamento, repassaram a outorga para a BP, para a British Petroleum, que também não conseguiu, e depois passaram para a Petrobras. A nossa primeira grande vitória foi a Petrobras aceitar assumir esses lotes. Porque uma vez, Fernando, que o mesmo petróleo, a mesma bacia se estende para o norte, para a Guiana Francesa, Suriname e Guiana, eles também têm poços lá. É a mesma coisa. Então, a Petrobras ter vindo para cá foi uma grande vitória. Mas depois, e essa exploração inicial, governador, tem confirmado esta característica que o senhor nos relatou? Sim, e é aí que eu quero chegar. A base instalada no Oiapoque ajudou muito, e o navio sonda, o NS-42, que está aqui, é um dos mais modernos. Eu fui visitar o navio sonda, ele é muito moderno e é assim, tudo que precisa em termos de segurança e tecnologia para análise está embarcado ali naquele navio sonda. Então eles já perfuraram, eu vou aqui ousar dizer que eles estão passando os 3.000 metros de perfuração
e os resultados iniciais do tipo de sequência geológica encontrado aponta até agora para resultados expressivos, para, assim, por tudo que se tem de acúmulo de literatura, de encontrar petróleo a partir de 5.000 metros de profundidade. A perfuração continua dentro dos melhores padrões ambientais, de segurança. Vocês devem lembrar, teve um episódio de uma fuga de um material, de um fluido que não tem nada a ver com petróleo. É um fluido que é um reagente. Ele é um reagente biodegradável, inclusive, feito justamente para ir fazendo as análises do que vai se encontrando ao longo da perfuração. Então, não era um material tóxico, não era um material poluente, era biodegradável e era uma solução de um fluido reagente. Então, eles identificaram que esse fluido estava numa quantidade menor ali no medidor, pararam a operação, fizeram toda a comunicação necessária aos órgãos de controle, observaram o que estava acontecendo desse vazamento, fizeram os devidos ajustes e retomaram a perfuração. Isso nos atrasou aí mais de 60 dias. Foi retomado há mais ou menos um mês, ou menos que um mês, e está indo a pleno vapor, cumprindo rigorosamente, eu falo daqui de vez em quando com a cabine da sonda, com os técnicos, estão super felizes, estão cumprindo rigorosamente todo o planejamento. Fora essa interrupção técnica por precaução, eles estão muito animados com os resultados que estão colhendo das amostras iniciais da sequência geológica. Estamos animados aqui também. Que bom, que importante. Importante que isso seja aí um passaporte para o desenvolvimento do Brasil. E o governador contou para um fundo soberano com investimentos, inclusive em preservação do meio ambiente. O governador virou especialista em petróleo no país, sabe todos os detalhes da exploração na Foz do Amazonas. A gente conversou com o governador do Amapá, Clécio Luiz. Governador, espaço aberto sempre ao senhor aqui no Bastidores CNN, na identificação desse petróleo, se for realmente, como o senhor disse, da qualidade do petróleo venezuelano. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu fico feliz, eu sou geógrafo. Gustavo, então... Pronto, explicou. Eu estava perguntando, será que ele é professor? Eu sou professor e sou geógrafo. Não vamos esquecer, a gente está lutando por esse negócio desde 2012, né? Desde quando tivemos os lances nesses leilões aqui da margem equatorial. Obrigada, viu, governador? Até uma próxima. A gente volta a falar sobre isso. Tchau, tchau. Obrigada, Naca. Um abraço. Obrigado.